Korkut diz a Ozan que ele desacatou a ordem de um policial e o novo hábito dele é desobediência. Ele diz que a ficha dele é um pouco maior que do amigo dele Homer e não passa de um vigarista. Ozan diz que é um jornalista e Korkut diz que ele escondeu uma mulher e a filha dela e qual é o relacionamento dele com elas. Ozan responde que nenhum, que a mulher apareceu no meio da noite, estava com medo e não tinha para onde ir e depois disso a levou para sua casa. Ele pergunta se deveria ter deixado a moça na rua, se tinha que ter falado só para ela seguir seu caminho, porque ele é incapaz de dizer que não liga, que não consegue. Korkut diz que entendeu e que então ele vai continuar os visitando. Do lado de fora da boate, Skinder se sente muito mal e geme. Um homem o encontra e pergunta se ele está bem. Skinder manda ele trazer uma bebida que tem no bar. Semire e Ruya chegam ao hotel. Ruya vai fazer check-in, mas o seu cartão de crédito dá recusado 2 vezes. Ela tenta com outro cartão, mas também dá recusado. Ruya não tem dinheiro. Tenta passar no cartão de débito, mas descobre que a conta está bloqueada. Semire chama a prima para ir lá fora, e Ruya liga para Kenan. Kenan atende a filha, e Ruya diz ao pai que seus cartões foram bloqueados, que está sem dinheiro e não sabe o que fazer. Kenan diz que isso é impossível e deve haver algum engano. Ruya diz que não é um engano e todos estão bloqueados. Kenan diz que vai resolver isso. Ruya diz a Semire que seu pai disse que vai resolver e pede desculpas. Semire diz que não é culpa dela, que não precisa se desculpar. As duas não sabem o que fazer. Ruya diz à prima que realmente estão sem teto e famintas e parece piada. Semire pede que a prima vá para casa. Ruya diz que se ela não for, ela também não vai. Semire diz para encontrarem um lugar que possam comer alguma coisa. Homer pergunta de Ozan para Korkut e ele responde que o jornalista será liberado logo. Homer questiona se houve alguma novidade sobre o incêndio. Korkut diz que estão investigando, mas o processo será lento porque ninguém quer falar. Ele diz que ninguém quer confessar nenhum só nome e pede que Homer lhe avise qualquer coisa que descobrir, por mais insignificante que pareça ser. Ozan é liberado da cadeia. Skinder fica jogado no chão da boate tentando se recuperar. Ele consegue voltar de carro e dá ordens para que seus homens vão atrás de Homer. Ruya e Semire vão a um lugar barato para comer. Ruya sente receio de comer no lugar, mas Semire diz à prima que quanto mais rápido se adaptarem, melhor será. Ruya toma a sopa e diz que é uma delícia. Homer diz a Ozan que ele disse que alguma coisa não estava cheirando bem, e ele tinha razão, que o comissário lhe disse que os funcionários ficaram presos durante o incêndio. Ele diz que ninguém quer dizer nada, e Ozan diz que ninguém fica calado à toa, que deve ter alguém por trás disso. Homer diz que talvez estão sendo subornados ou até ameaçados. Homer e Ozan encontram Ruya saindo do restaurante. Homer diz a Ruya que viu que ela se tornou fã dos sabores do bairro deles. Ruya diz que não queria, mas de qualquer forma sempre acaba ali. Semire chega ali e fica aliviada ao ver Ozan solto. Ozan diz que não foi nada, que só prestou depoimento e foi solto. Homer pergunta o que elas fazem ali. Ruya diz que já tiveram dias melhores e que agora estão sem teto. Semire diz a Ozan que elas não podem ir para a casa dele, depois de tudo que aconteceu, mas irá resolver. Ozan diz que irão resolver isso juntos, mas Semire nega a ajuda dele. Ela diz que depois de tudo que aconteceu, o melhor seria que não se encontrasse por um tempo. Skinder é avisado que Homer está com Ruya. Ozan diz a Semire que eles ouviram a voz dela e por que está os afastando agora. Semire diz que as pessoas começaram a ficar com muitos problemas por sua causa e não quer se preocupar. Ozan pede que ela não se preocupe com eles, que eles não ligam para os problemas. Ele insiste que Semire aceite sua ajuda e por fim ela aceita. Semire diz que precisam de uma casa, e se está pedindo para eles, é porque não tem mais para quem pedir. Homer diz que tem um lugar. Semire e Ruya ficam curiosas e Ozan diz que é uma surpresa. Ozan leva elas até a casa onde elas ficarão. A casa é simples e humilde. Semire fica contente porque agora tem uma casa para ficar. Homer está voltando para sua casa quando os homens de Skinder o surpreendem e o agride covardemente. Skinder chega ali e assiste Homer sendo espancado. 2 homens seguram Homer e Skinder o humilha. Homer diz que ele não vai se safar disso. Skinder diz que ele pode tentar agredi-lo e no dia seguinte ele estará na cadeia. Ele diz que já se safou de tudo, que sequer tocou nele e suas mãos estão limpas, que mesmo que mate um homem, no fim não será um assassino, que alguém pode morrer porque ele mandou, mas não será o assassino. Skinder diz que esse é o último aviso para ele não terminar.
sendo a vítima de um assassino. E agora é a vez dele de pensar. Homer fica jogado ali na rua e Skinder e seus homens vão embora. Bulan volta bêbado para a casa de Tomris e faz barulho. Sesek fica assustada. Atlas chega no quarto dela, tranca a porta e coloca um sofá para impedir que o pai entre. Com medo, ele se deita na cama de Sesek e ela pede que ele se acalme, que o Bulan não vai entrar ali e pergunta se ele quer dormir com ela. Atlas balança a cabeça que sim. Os dois ficam juntos. Skinder está com a mão paralisada e vai à casa de alguém misterioso para que seja ajudado. Ruya fica na janela da casa e Semery diz que a prima está esperando o Homer. Ruya diz que é claro que não, que o Homer disse que traria algumas coisas, mas até agora nada. Semery pede que ela não se preocupe. Homer volta para casa sentindo muitas dores e passando mal após a surra que levou. Ozan diz a Seher que encontrou um inquilino para a casa deles. Seher vai até lá e descobre que a inquilina é a Semery. Ela vê Semery chorando, sofrendo, pedindo forças a Deus até conseguir sua filha de volta. Seher se comove com o sofrimento de Semery e vai embora sem dizer nada. Ozan vê a mãe e Seher pede que ele deixe as coisas lá e depois volte. Ozan se surpreende pela atitude da mãe em aceitar que ele ajude Semery. Seher chega em sua casa e pega uma roupa de bebê que tem sangue. Ela chora e diz: "Meu filho." Ruya liga para Homer, mas ele decide não atendê-lo. Ruya diz à prima que o Homer não a atende. Semery diz que ele deve vir amanhã. Semery chora de felicidade e diz a Ruya que está sozinha há tanto tempo que nunca achou que alguém iria acreditar nela e ficar ao seu lado. Mas agora tem a prima e o Ozan. Ruya e Semery se abraçam e se divertem dormindo juntas. Ozan encontra sua mãe chorando na sala, segurando a roupa do bebê. Seher diz que sente falta do irmão dele, que diz que vai passar, mas não passa, e ainda sente falta dele. Ela diz que ninguém pagou pela morte de seu filho amado. Ozan segura na mão da mãe e diz que esse final de semana podem ir visitar o papai e seu irmão. Seher diz para irem sim, e pede que, por favor, Ozan não faça ela chorar por ele também. Ozan pede que ela não se preocupe, que ele ficará bem e tem 9 vidas. Skinder chega à mesa do café da manhã e Ulia diz que ele deve ter tido uma noite bem agitada porque só chegou de manhã. Celeb observa manchas na mão do irmão. Ozan vai à loja de Homer levar pão para eles tomarem café da manhã. Ele vê Homer todo machucado, fica preocupado e pergunta o que aconteceu com ele. Homer diz que está bem e pede que Ozan feche a porta, porque não quer que ninguém o veja assim. Kenan diz a Celeb que tudo desmoronou em uma noite, que tinha diversos negócios em andamentos e agora ninguém atende suas ligações. Celeb diz que ele deve ter cometido um grande erro em algum momento. Kenan pergunta se ele está tentando culpá-lo. Ele acredita que por Ruya ter terminado o noivado com Skinder, ele e Celeb encerraram os acordos deles. Celeb diz que não é por causa da separação de seu irmão e da Ruya, mas sim pelas coisas que a filha dele está fazendo após o incêndio. Que ela está com um comportamento muito imprudente, que primeiro ela defendeu aquele criminoso, que ele protegeu o Skinder e ele, mas em troca a Ruya está apoiando a Semery com aquelas denúncias. Kenan pergunta o que ele quer que ele faça. Celeb manda ele afastar a Ruya da Semery e daqueles homens, e aí voltarão a seus negócios. Kenan liga para a Ruya, mas ela já corta o pai dizendo que depois eles conversam. Tomris vai ao quarto de Atlas, mas não o encontra ali. Ela vai ao quarto de Sesek e descobre que o neto e ela ficaram juntos, e fica aliviada. Tomris diz a Sesek que ela parece cansada. Sesek diz que não consegue dormir desde aquele dia, e só consegue descansar quando está medicado. Tomris pergunta se foi o Skinder. Sesek diz que ele não sente remorso, não sente culpa e nada vai ficar bem. Ela mostra as flores que o Skinder mandou para ela, dizendo que sentia muito, e só foi isso que ele fez, que ele só se preocupa consigo mesmo. Tomris não entende porque Skinder está se desculpando, já que ele não sabe que ela é a Sesek. Sesek também fica intrigada, e as duas começam a suspeitar que ele fez algum mal para Simão. Curtiu mais um resumo da novela turca Chamas do Destino? Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like.